Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo daquela agitação recente no mercado de cripto, sabe? Olhando Bitcoin, Ethereum, Solana. Temos aqui uma discussão bem detalhada, que foi gravada logo depois da divulgação daqueles dados de emprego lá dos Estados Unidos, que, nossa, mexeram com tudo. O ponto de partida foi o tal do Non-Farm Payroll, o NFP, um indicador super importante da economia americana, e os números vieram assim, bem diferentes do que o pessoal esperava. A reação foi quase na hora e bem forte. O nosso objetivo aqui é tentar entender o que aconteceu de verdade. Por que o mercado reagiu desse jeito, sabe? Especialmente com aquela queda bem acentuada. E claro, olhar o que essa análise que a gente recebeu projeta para essas criptos no curto e médio prazo. Vamos investigar isso aí. Então, esses números do NFP, a expectativa do mercado, pelo que eu vi, era tipo uns 75 mil novos empregos. Isso. Mas o número oficial veio 22 mil. Só isso. Uma diferença enorme. E o curioso é que, normalmente, um número assim mais fraco poderia até ser bom para cripto, né? Como assim? Porque dados de emprego fracos aumentam a chance do Banco Central americano, o Fed, cortar os juros para tentar aquecer a economia. E juro baixo, bom, costuma ser positivo para ativos de risco, que é o caso das criptomoedas. Ah, entendi. Por isso que, num primeiro momento, rolou um otimismo, sabe? Uma expectativa de alta. Sim, a análise que a gente tem aqui indica isso mesmo. Que antes da divulgação, algumas posições compradas, pessoal apostando na alta, foram abertas. Em Ethereum, ali perto dos 4.396 dólares. Solana também, perto de 206 dólares. Exato, nessa expectativa. Só que essa aposta não durou muito, né? A análise diz que lá pelas 10 da manhã, no fuso da fonte, o mercado virou completamente. Caiu tudo. Bitcoin, Ethereum, Nasdaq. Até o ouro levou uma pancada inicial. Impressionante. Ethereum especificamente chegou a cair uns 4% em uma hora. A descrição que usaram foi tipo uma cascata ou uma agulhada bem forte no gráfico. E o que parece ter jogado lenha na fogueira foi uma polêmica que surgiu quase que instantaneamente sobre os dados. Polêmica? Como assim? A informação que está no material é que, logo depois de sair um número, um conselheiro econômico da Casa Branca teria dito que os números precisavam de correção. Nossa, aí complica. Pois é. Isso minou totalmente aquela leitura otimista inicial. A dúvida sobre a validade do dado gerou uma desconfiança geral, sabe? E provavelmente fez muita gente vendendo susto no medo. Mostra como a confiança na informação é vital para o mercado, né? Peraí, então a análise não tá botando a culpa só nessa notícia da Casa Branca, quer dizer, tinha mais coisa rolando. Exato, não foi só isso. A discussão aponta para um efeito dominó, digamos, uma soma de fatores. Quais? Primeiro, já tinha um fluxo de saída de dinheiro rolando nos dias anteriores. Isso tanto dos ETFs de ações americanas, Que são aqueles fundos negociados em bolsa, né? indicam o humor dos grandes investidores. Isso. E também saídas do próprio mercado cripto. A análise até menciona vendas feitas pela Fundação Ethereum antes do evento. Interessante isso da Fundação Ethereum. E segundo ponto, a própria queda inicial, por causa da desconfiança nos dados, deve ter acionado o que a gente chama de liquidação em cascata. Aquelas vendas automáticas. Exatamente. No mundo cripto, muita gente opera alavancada, né? Com mais dinheiro do que tem. Quando o preço cai rápido e bate certos níveis, essas posições são fechadas à força para limitar o prejuízo. E uma venda puxa a outra. Vira um efeito dominó, empurrando o preço mais para baixo ainda. A análise cita o nível de 4.480 dólares para o Ethereum como um desses pontos críticos, uma resistência que já tinha sido testada antes. Provavelmente tinha muita ordem de venda automática ali. Entendi. E tem um terceiro ponto levantado. Talvez o mercado já estivesse meio esticado, sabe? Aquela alta antes da notícia talvez fosse um pouco frágil. Aí qualquer notícia ruim ou incerteza já seria o suficiente para uma correção mais forte. A questão da correção dos dados pode ter sido só o gatilho. Faz sentido. E essas vendas da Fundação Ethereum que você falou? Por que eles estariam vendendo? Isso é um ponto que a gente precisa voltar, né? O impacto disso pro Ethereum. Sim. A análise ela aborda isso mais para frente. É um ponto-chave. Ok, então o mercado apanhou de vários lados, mas, e agora? O que essa análise projeta depois dessa turbulência toda? Como fica o cenário para Bitcoin, Ethereum e Solana?
Vamos lá. Começando pelo Bitcoin, o BTC. Apesar do susto, a visão geral no material é que foi mais uma correção pontual, sabe? Um pequeno recuo. Não parece ter mudado a tendência principal de alta. Ah, bom. A volatilidade do Bitcoin nesse dia específico, aliás, foi até considerada baixa, perto de 2,8%. E tem algum nível de preço importante para ficar de olho? Suporte. Sim, mencionaram a área dos $109 mil como um suporte relevante. E a expectativa descrita era de uma recuperação até que rápida. Falavam em voltar para cima de $112 mil, 112.500, já na manhã seguinte ao evento, lá no fuso horário deles. E o cenário geral, o que sustentava esse otimismo para a recuperação? Bom, segundo a análise, o pano de fundo continuava positivo. A expectativa de corte de juros pelo Fed ainda era forte. Falavam em 25 pontos base como quase certo, talvez 50 no total ainda esse ano. E também não tinha nenhuma grande notícia negativa prevista ali para os próximos meses. Mas e aquelas saídas de dinheiro dos ETFs que você comentou, isso não preocupa um pouco? É um ótimo ponto. Essas saídas de ETFs são sim um sinal amarelo. Mostram que os investidores institucionais estão mais cautelosos no curto prazo. A análise reconhece isso. Certo. Mas ela pondera que o sentimento geral e os fatores macro, como os juros, ainda pesavam mais para o lado positivo para o Bitcoin no médio prazo. É tipo um cabo de guerra, né? Entendi. Um equilíbrio de forças. E para o Ethereum, ETH, a situação parecia mais delicada, pelo que você disse. Sim. Para o ETH, o cenário de curto prazo parecia um pouco mais complexo, sim. Aqueles fluxos de saída e as vendas da própria fundação Ethereum foram vistos como barreiras. A marca dos $4.400 parecia difícil de romper no momento, mas a expectativa ainda era de recuperar acima dos $4.300. E onde a análise via uma boa oportunidade de entrada ou um suporte forte? Eles identificaram uma zona entre $4.160 e $4.210 como um suporte importante, uma área potencial para entrada. Essa faixa estaria alinhada com alguns indicadores técnicos, tipo uma linha de tendência de alta em gráficos de curto prazo. Mas sempre com cuidado, imagino. Claro, sempre. A análise reforça a importância de gerenciar o risco. Sugeriram pontos de stop loss para limitar perdas, ali abaixo dessa zona. Talvez $4.130, $4.140, ou até um pouco mais conservador para quem preferir. E o potencial de alta? Quais eram os alvos para o Eterno? As metas que eles citaram eram para médio prazo, ali na região de $4.500 a $4.600. E para longo prazo, a coisa ficava mais interessante, entre $5.100 e $5.300. Ou seja, apesar dos problemas imediatos, o potencial ainda era visto como bem grande. E aqui tem um ponto bem interessante que a análise traz, comparando o Ethereum com o Bitcoin. A questão dele tá ficando para trás. Exatamente. O ETH não tem acompanhado o BTC tão de perto ultimamente, e isso gera debate, né? Questiona um pouco aquele status de número 2. E por quê? O que a análise sugere? Levantam algumas hipóteses. Talvez uma percepção de que o Ethereum não é tão puramente descentralizado quanto o Bitcoin, e também a dinâmica de oferta de tokens, que é diferente. O ETH tem queima de tokens, mas não tem aquela oferta máxima fixa e limitada como o Bitcoin, né? Entendi. E como isso conecta com as vendas da fundação? Pois é, aí volta a questão das vendas da fundação Ethereum. A análise traz uma visão paradoxal. Essas vendas, claro, são ruins para o preço no curto prazo, porque aumentam a oferta, pressionam para baixo. Óbvio. Mas olhando para o longo prazo, será que não poderiam ser vistas como algo positivo? Positivo, como? Se essas vendas diminuírem a concentração de tokens nas mãos da fundação, dos criadores, isso poderia fortalecer a imagem de descentralização do projeto, entende? Quer dizer, menos controle central poderia, no fim, ser bom para o valor do ativo. É uma visão contraintuitiva, mas é o que a análise sugere como possibilidade. Vender hoje para talvez valer mais amanhã por ser percebido como mais descentralizado. A fonte até faz uma conta meio ousada. Se o ETH tivesse acompanhado o BTC mais de perto, o preço poderia estar lá na casa dos $9.000, $10.000. Uau! Uma perspectiva diferente mesmo sobre descentralização e valor. Bem interessante. E para fechar o trio, como ficou a Solana, a SOL, nessa história? A Solana foi descrita no material como muito forte.
bem resiliente. Parece ter sentido menos o baque das saídas de capital, se comparado ao Ethereum. Então a expectativa para ela era de uma recuperação mais rápida que o ETH. Sim, a previsão era essa. Um retorno para cima dos $207 em breve, talvez até na frente do Ethereum nesse movimento de volta. E onde seria um bom ponto de entrada para a Solana, segundo eles? A zona sugerida era ali perto dos níveis do momento da discussão, algo entre $200 e $202. E a sugestão de stop loss era um pouco abaixo, tipo $198. E alvos? Para onde a Solana poderia ir? Olha, no curto prazo falavam em buscar acima de $213. No médio prazo, ainda em setembro, um potencial para ir buscar mais de $230. E no longo prazo, mirando lá nos $260. O gráfico da Solana foi até elogiado, disseram que estava especialmente bonito, um sinal técnico positivo. Essa força da Solana, mesmo com a queda geral, parece combinar com a estratégia que também foi discutida na análise, né? Aquela ideia de focar no quadro maior. Exatamente. A sugestão geral da análise era para manter as posições compradas que já estavam boas, talvez até aumentar um pouquinho a aposta, posição leve, mas sempre com disciplina no stop loss, né? Gerenciando o risco. Certo. O foco, segundo essa linha, deve ser em pegar as tendências maiores, os movimentos direcionais que realmente importam, o que a fonte chama de mercado de lado único, single-sided market. Aqueles períodos de alta ou baixa mais claros, sabe? A estratégia é surfar essa onda principal. O que é bom e diferente do que a gente vê muita gente fazendo, né? Principalmente quem tem menos experiência. Vende no primeiro lucrinho ou entra em pânico na primeira queda. Pois é. A fonte argumenta que os ganhos grandes de verdade vêm de segurar a posição durante esses movimentos direcionais. E até menciona, para explorar mais depois, conceitos como rolagem de posição. Que é usar o lucro para aumentar a aposta na mesma direção. Isso. E também hedge, que são as estratégias de proteção. Ferramentas poderosas, especialmente no mercado volátil como o cripto. E falando em mercado, um detalhe curioso. A análise menciona aquele folclore do Setembro Negro, né? A ideia é de que setembro costuma ser um mês ruim para cripto. Sim, mencionam isso. Mas, ao mesmo tempo, a própria fonte contrasta com as metas otimistas que eles mesmos apresentaram. Solana acima de $230, Ethereum buscando $5.000, ainda em setembro. Eles admitem que é uma visão mais otimista que a de muitos por aí. Eles reconhecem essa dissonância, mas mantêm a projeção otimista baseada na análise deles. Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso. A gente teve uma reação bem forte do mercado a dados de emprego que vieram estranhos e foram logo questionados. Isso. Vimos que a queda não foi só por causa disso, mas uma combinação de fatores. Dinheiro já saindo antes, as liquidações automáticas e talvez um mercado já meio no limite. Exato, um efeito cascata. Aí exploramos as perspectivas para cada uma. Bitcoin com chance de recuperação, Ethereum com os desafios de curto prazo, mais ainda com potencial e aquela discussão super interessante sobre descentralização. Sim, e as vendas da fundação. E a Solana se mostrando bem forte, bem resiliente. E no final, a estratégia. Focar na tendência maior, não no ruído, e gerenciar o risco. Perfeito. E ficou uma reflexão, né? Algo que sai dessa discussão do Ethereum, mas que vale para o mercado todo, talvez. Qual? Se essa ideia de que as vendas da Fundação Ethereum podem, quem sabe, até ajudar na descentralização e no valor a longo prazo, será que outros projetos grandes de cripto, que também começaram mais centralizados, não vão passar por algo parecido, conforme o mercado amadurece, sabe? Quer dizer, essa tensão entre controle inicial e a busca por descentralização pode ser um tema recorrente para outros projetos também, conforme eles crescem. Exatamente. A análise não entra a fundo nisso, mas deixa a semente da dúvida. Como esses projetos vão equilibrar a eficiência de começar com uma gestão mais centralizada com a pressão, que só aumenta, por uma descentralização real? É uma questão que pega o caso do Ethereum e joga para todo o ecossistema cripto pensar. Uma provocação interessante mesmo, para a gente continuar de olho. Bom, esperamos que essa análise detalhada do material que a gente recebeu tenha ajudado a clarear um pouco esses movimentos recentes e as perspectivas nesse mundo tão dinâmico das criptomoedas.